E hoje, então, nós vamos dar início sobre um assunto muito importante, que é sobre anjos. Esse estudo que nós vamos ter, na verdade, ele chama angelologia, que forma duas palavras, que é angelos, uma palavra grega, que significa anjo, e logia, que significa estudo. Eu gostaria, então, de dizer que na criação de Deus, Deus fez o mundo material e Deus fez também o mundo espiritual. Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ler alguns textos da Bíblia, a Lúcia vai estar lendo para nós, mas Deus também fez o mundo espiritual. Deus não só criou esse mundo material que nós conhecemos, a natureza, o universo, as coisas que nós vemos e enxergamos, mas ele também fez o mundo espiritual. Consistindo nesse mundo que ele criou, anjos, e esse fato exige uma breve consideração que vem de nós, que nós devemos colocar para o coração dos irmãos. Uma coisa importante, todas as religiões reconhecem a existência do mundo espiritual. Essa é uma grande verdade. Todas as religiões do mundo reconhecem a existência de um mundo espiritual. E é muito interessante também você notar que a maioria das igrejas que surgiram, que são igrejas muitas vezes feitas, que nem seguem o caminho, por exemplo, existem várias religiões, por exemplo, Testemunho de Jeová. Se você perguntar, mas como é que quem te deu essa doutrina? Eles vão afirmar que apareceu um anjo e o anjo então falou isso, veio de Deus e me deu essa informação. Se você for lá nos muçulmanos, tinha um homem chamado Maomé, ele estava numa gruta e lá ele recebeu também orientação, e hoje todo o islamismo, mas ele afirma que um anjo de Deus, de Alá, veio e comunicou com ele. Então, todas as seitas e religiões, eles acreditam em um anjo. E isso é importante, nós estudarmos sobre esse assunto, para nós termos uma compreensão correta a respeito dos anjos, porque na Bíblia é claro a existência de anjos. E o que nós queremos estudar com os irmãos é o que nós temos a ver com os anjos e o que os anjos têm a ver conosco. Muitos entendem que nós precisamos, de fato, ter essa compreensão. Então, eu gostaria de destacar aqui com os irmãos alguns aspectos importantes. Quem são os anjos e por que Deus os criou? Quem são os anjos e por que Deus os criou? A explicação e a base bíblica que nós encontramos, a primeira parte que eu gostaria, então, de nós estudarmos é quem são os anjos. Nós temos que entender, antes de nós compreendermos o que eles fizeram, qual é o trabalho deles, qual a relação deles conosco, nós temos que, primeiramente, entender o que são os anjos. Podemos dar aos anjos a seguinte definição. Anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e de alta inteligência, mas desprovidos de corpos físicos. Entenderam? Anjos são seres espirituais criados, dotados de moral, de juízo moral e de alta inteligência, mas desprovidos do corpo físico. O corpo físico que nós temos é uma grande bênção. E os anjos, eles são desprovidos desse corpo físico. Então, nós vamos entender o quê? Primeira coisa, os anjos são seres espirituais criados. Os anjos não existem desde sempre. Quem existe desde sempre é só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os anjos não existem desde sempre. Eles fazem parte do universo que Deus criou. Numa passagem que se refere aos anjos como hostes ou exército, é citado lá em Esdras. Se você quiser acompanhar, lá diz o seguinte em Esdras: só tu és Senhor,
Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. O exército dos céus te adora. Então, nós encontramos essas verdades mostrando a respeito de Deus ter criado os seres espirituais, que são os anjos. Paulo também diz, lá em Colossenses, a Lúcia vai ler, Colossenses capítulo 1, o verso 11, e nesse texto está falando da majestade de Deus e o que Deus criou. Então, ela vai ler lá em Colossenses, você pode anotar aí também, Colossenses capítulo 1, o verso 16. Não, né? Aí. Colossenses 1:16. Estão escutando? Tá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, veja bem, Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Isto é aquilo que nós vimos, o mundo material e também o mundo espiritual. Por meio de Cristo e para ele, e depois inclui especificamente também o mundo dos anjos, com toda a expressão que ele diz assim, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então, tudo foi criado por Deus. Então, os anjos não são seres eternos, que existem por toda a eternidade. Não, eles foram seres criados por Deus. Então, esse texto nos mostra essa realidade. Agora, outra questão importante, o fato de que os anjos exercem juízo moral, se percebe que algum deles terem pecado diante de Deus e caído dos seus postos. Então, há anjos que, por eles terem princípios morais, terem questões morais, alguns deles caíram em pecado e caíram dos seus postos. Vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 2, o verso de número 4. Pode abrir a sua Bíblia aí. A Lúcia vai estar lendo aqui 2 Pedro, capítulo 2, o verso 4. 2 Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele... Não, agora sim. 2, 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Ah, não, desculpa. 2 Pedro. Ai, gente, o que é isso? 2 Pedro, ali em 1 Pedro. 2 Pedro 2, 4. Tá bom. Chegai-vos para ele a pedra que vive. Não, é 2 Pedro. Oh, Jesus, o que é isso? 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, aí nós encontramos, meus irmãos, o quê? Que anjos também pecaram. Anjos pecaram. Então, nós vamos encontrar, depois nós vamos explicar isso melhor, nós encontramos anjos que servem a Deus, anjos fiéis a Deus, e também anjos infiéis. Anjos que pecaram diante de Deus, né? A sua elevada inteligência, falando da sua moral, agora os anjos têm uma elevada inteligência, que ele se revela isso ao longo da Bíblia. Eles falam às pessoas e cantam louvores a Deus. Nós encontramos lá em Mateus, ele falando às pessoas, nós encontramos eles lá no livro do Apocalipse, cantando louvores a Deus. Então, como os anjos são espíritos, ou criaturas espirituais, normalmente eles não têm corpos físicos. Eles não têm corpos físicos. Vamos ver Lucas 24, 39. Lucas 24, 39 vai nos falar dessa realidade, que eles são espíritos e, portanto, criaturas espirituais, e normalmente eles não têm corpos físicos. Lucas 24, 39.
Então, aí Jesus está falando, ó, pode me apalpar e me tocar. Eu sou homem. Jesus é homem. Ele é Deus e ele é homem. Ele tem corpo e o seu corpo está glorificado. Então, vocês podem me tocar. Mas aí ele diz os quê? Porque os espíritos não têm o quê? Carne nem ossos. Portanto, em geral, não podemos vê-los. Os anjos, nós não podemos vê-los, porque eles são espíritos. Como é que você vai ver um ser espiritual? A menos que Deus nos dê a capacidade especial de enxergá-los. Deus pode dar essa capacidade para que nós possamos enxergá-los. Vamos ver um fato que aconteceu lá em Números, capítulo 22, o verso 31, existe um fato lá que nos mostra que Deus abriu os olhos para que eles pudessem ver os anjos. Leia aí, número 22, 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então esse texto está dizendo o que no início aí diz o quê? Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele pôde enxergar o anjo. Então ele era invisível, mas ele se tornou visível. É verdade que muitos anjos eles assumam a forma corpórea para trazer uma mensagem aos humanos. Aconteceu com Maria, né? Aconteceu com vários servos de Deus, o anjo aparecendo para uma mensagem especial de Deus. Mas então, os anjos nós não podemos vê-los, a não ser que Deus nos dê uma capacidade especial para enxergá-los, como aconteceu aqui com Balaão. Eles são invisíveis nas suas atividades normais de nos guardar e de nos proteger. Então, os anjos podem estar ao nosso redor e nós não estamos vendo. Vamos ver lá em Salmo 91, o verso 11. Salmo 91, o verso 11. Leia aí, Lúcia. Salmo 91. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha só, e aqui também Salmo 34, verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meus irmãos, é interessante essa atividade dos anjos. Eles são invisíveis nas suas atividades normais de nos guardar e de nos proteger. Então, nesses dois versículos aqui dos Salmos, nós podemos encontrar essa realidade. Também lá em Hebreus, capítulo 1, o verso 14, nos fala dessa verdade. Vamos ver o que Hebreus fala sobre a atividade dos anjos. Hebreus, no capítulo 1, o verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, veja bem, meus irmãos, esse texto aí é muito claro. Ele está dizendo assim, não são os anjos ministradores de Deus para fazer o quê? A serviço daqueles que são salvos. Então, os anjos, eles têm uma missão especial de nos guardar. A Luzinha tem uma pergunta, Luzinha? Deixa eu liberar aqui para você. Pode falar, Luzinha. Caramba, mesmo? Por quê? Pode falar. A Lúcia tá lendo, não tá saindo som para ninguém. Oh, desculpa, Luzinha. Então, das vamos outras voltar também. Ah, então vamos voltar em Números 22, 31. Não, Hebreus 14. 14. Então, eu vou ler de novo Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço
a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, veja bem, esse texto está dizendo que os anjos são o quê? Ministros de Deus a serviço daqueles que foram salvos. Então, os anjos também estão a serviço da igreja, a serviço da sua vida, e Deus tem uma missão especial. Nós não sabemos, mas Deus cuida de nós, com o seu poder, com a sua presença, mas ele também tem anjos que ministram e que são seus servos, e eles estão nos guardando e nos protegendo. Então, Deus envia anjos para proteger o seu povo, né? E nós nem vemos. Muita coisa Deus nos livra e nós nem estamos vendo o anjo ao nosso redor. Uma vez meu pai contou uma história de um homem que estava viajando e naquela viagem tinha um homem que queria assassinar um pastor. Ele falou, não, eu vou matar aquele pastor. Ele anunciava o evangelho, ele não gostava e ele então foi contratado por esse pistoleiro contratou um pistoleiro para matar o pastor. E o pastor então saiu e fez a sua viagem e lá na frente ele encontrou esse homem. Mas o homem não fez nada, só cumprimentou, né? Ele estava armado, cumprimentou o pastor e deixou o pastor ir embora. Muitos anos depois, aquele pistoleiro se converteu. E um dia ele entrou numa igreja, quem estava pregando era aquele pastor que ele recebeu um dinheiro para matá-lo. E ele então procurou o pastor no final do culto e falou, o senhor lembra de mim? Ele falou, não, eu não lembro de você. Você lembra uma vez que você fez uma viagem, que você estava no cavalo e você me cumprimentou? Eu falei, não, eu lembro de você. Falei, aquele dia eu estava lá para... Queria dizer que hoje me converti, mas aquele dia eu estava lá para te matar. Eu fui contratado, né, para matar você. E aí o pastor, uai, e por que você não fez isso? Não, porque ao seu lado tinha 2 soldados. Eu falei, não, eu fui sozinho. Eu falei, não, ao seu lado tinha 2 soldados e por isso que eu não executei o serviço, porque você estava protegido, né? Aí então ele falou assim, não, mas eu vi ao seu lado 2 soldados armados te protegendo. Então, essa é uma história que há muito tempo meu pai me contou, mas mostra o quê? Aquele homem que queria matar viu os anjos para que fosse protegido. Você não atire não, porque tem pessoas protegendo. Mas o próprio pastor não viu. Então, os anjos estão a serviço do povo de Deus para protegê-los e para guardá-los. E também os anjos estão conosco, eles se unem a nós para adoração a Deus. É outra missão dos anjos. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 22. Eu vou acionar o seu celular aqui. Ativar. Não, liga aí. Ativa o seu... 12, 22. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, veja bem, esse versículo nos fala o quê? Que os anjos também participam quando o povo de Deus estava reunido. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e incontáveis hostes de anjos na universal assembleia. Então, eles fazem parte também quando o povo de Deus está reunido para adorar o nosso Deus, né? Então, contudo, de quando em quando os anjos também assumiam forma corpórea. Assumiam forma corpórea, aparecendo, o microfone está ligado, aparecendo em diversas pessoas nas Escrituras. Então, nós encontramos que, apesar deles serem espirituais, nós não podemos ver, a não ser que Deus se revele, mas, contudo, muitos anjos assumiam formas corpóreas, aparecendo a diversas pessoas nas Escrituras. Aí nós encontramos, né, Jacó,
nós encontramos ele lutou lá com o anjo. Nós encontramos também no início, né, quando o anjo, os querubins expulsam lá do Jardim do Éden, né, Adão e Eva, e nós encontramos ele aparecendo também a Maria, a José. Em vários textos da Bíblia, nós encontramos essa verdade, eles aparecendo a diversas pessoas. Então, isso, nós falamos aqui sobre os anjos como seres espirituais. Tá? Agora, os anjos também, eles possuem outros nomes. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, vai ter outros nomes que vai se referir aos anjos. As Escrituras, às vezes, usam termos para denominar anjos. Quando fala, por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, verso 6, diz como filhos de Deus. Aqueles filhos de Deus lá são os anjos. Lá no Salmos 89, verso 5, eles são chamados de santos. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que nós lemos, eles são chamados de espíritos. Lá em Daniel, capítulo 4, eles são chamados de vigilantes. Lá em Colossenses, eles são chamados de tronos, soberanias, principados e potestades. E lá em Efésios, capítulo 1, eles são chamados de poderes. Então, eles têm outros nomes que nós encontramos na Bíblia, né? Então, muitas vezes está falando, usa um termo lá, mas está se referindo a um anjo. Terceira coisa que nós, nessa introdução sobre anjos, outros tipos de seres celestiais, né? As Escrituras dão nome a outros tipos de seres celestiais, que são considerados tipos de anjos especiais, no sentido mais amplo do termo, quer seres celestiais distintos dos anjos, que são de modos criaturas espirituais que servem e adoram a Deus. Então, nós encontramos o quê? Vou mostrar aqui para os irmãos um gráfico aqui. Essa tela eu vou compartilhar. Essa tela aqui, ó. Aqui, os irmãos podem observar que nós temos nessa tela aqui Deus no meio, depois tem os serafins. Esses serafins nós encontramos apenas em um texto, que é em Isaías capítulo 6. Depois nós encontramos os querubins, que são seres também, aqueles que guardavam a entrada do Jardim do Éden e outros aspectos. Temos os arcanjos, que aí nós encontramos Miguel e Gabriel, e depois nós temos os anjos. Então, assim, é distribuído a relação deles para com Deus, tá? Então, é só um gráfico para os irmãos poderem entender. Mas os anjos, então, eles servem a Deus. E o primeiro são os querubins, os mais próximos. Eles receberam a tarefa de quê? De guardar a entrada do Jardim do Éden. E diz-se frequentemente que o próprio Deus está entronizado acima dos querubins. Ou viaja com os querubins por carro. No Salmo 18, Ezequiel capítulo 10. Sobre a Arca da Aliança que tinha lá no Velho Testamento, nós encontramos duas imagens de ouro de querubins. Com suas asas estendiam sobre a arca. E ali Deus prometia habitar no meio do seu povo. Não sei se vocês lembram da imagem da arca. Depois eu posso até mostrar uma figura dessa na próxima aula, mas a imagem da arca, em cima da arca tinha dois querubins estendidos com as suas asas, e naquele lugar que era a arca simbolizava então a presença de Deus habitando no seu povo, né? E nós encontramos então o texto que diz lá em Êxodo, quando diz claramente: ali virei a ti por cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo, e tudo que eu ordenar aos filhos de Israel. Então, aqui nós encontramos essa esfera de anjos, outros seres celestiais, que eram os querubins.
E também a segunda espécie que nós encontramos de seres celestiais são os serafins. Esse grupo de seres espirituais, os serafins, são mencionados apenas em uma passagem da Bíblia, que está em Isaías capítulo 6, o verso 2, onde continuamente adoram ao Senhor e clamam uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, esse texto nos mostra que existe também outros seres espirituais, e aqui nós encontramos os serafins que estavam adorando ao nosso Deus, né? E os seres viventes que nós encontramos são, tanto Ezequiel quanto em Apocalipse, fala desses outros tipos de seres criados, né? Seres viventes que circundam diante do trono de Deus, e nós vimos, né, um semelhante a um leão, a um boi, ao homem e à águia. Então, eles proclamam a glória de Deus. E nós encontramos depois a quarta espécie, que são os arcanjos. As escrituras indicam que existe uma hierarquia e uma ordem entre os anjos. Um deles, Miguel, é dito como arcanjo, lá em Judas, leia aí, Judas, versículo 9. Ele tem esse título, indica o quê? Soberania, autoridade sobre os outros anjos. Olha, interessante a gente entender que ele é chamado dessa forma. Então, Judas, versículo número 9. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, veja bem, esse arcanjo Miguel, ele tem essa ação aí. Nós encontramos também ele lá em Daniel, capítulo 10, ele é chamado de o príncipe dos príncipes. Miguel também parece ter sido... Não ouviu, eles não me ouviram. Tem que ligar. Então, o texto diz que... Agora não liga. O texto diz que ele é chamado de o príncipe dos príncipes, lá em Daniel, capítulo 10, e também ele parece ter sido um líder do exército angelical. Lá em Apocalipse, capítulo 12, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia, não prevaleceram. Então, nós encontramos essa expressão. Paulo também fala, ouvida a voz do arcanjo. Então, parece que esse arcanjo é o que vai anunciar a vinda do Senhor Jesus. Trocada a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, descerá do céu Jesus. Então, as escrituras, porém, não nos dizem isso, o que significa que Miguel é outro arcanjo ou se há outros. A verdade é que Miguel é um arcanjo. Então, é interessante, né, a gente observar que nessa esfera dos anjos existe os querubins, como falamos aqui para os irmãos, né? Agora vamos mostrar novamente o gráfico. Os serafins, que eram aqueles que estavam lá em Isaías capítulo 6, e eles estavam dia e noite clamando uns para os outros e dizendo que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia da sua glória. Então, esses anjos tinham a missão de proclamar a santidade de Deus, e eles continuamente adoravam ao Senhor e clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí nós vemos os querubins, é aquele que guardou lá na entrada do jardim e expulsou também. É aquele que está entronizado, Deus está entronizado acima dos querubins. É aquele que viaja por carro, aquele que estava sobre, aqueles anjos que estavam sobre a arca da aliança, né? Aqueles dois anjos. E também ele falou que essa é a participação dos querubins. E os arcanjos aqui nós encontramos, então, Miguel, e ele tem esse papel, e aqui nós encontramos o arcanjo sempre lutando contra o diabo, né? Mas quando tem lá em Judas e também lá em
Apocalipse nos fala dessa luta do arcanjo contra o dragão, contra o diabo, e mostrando essa expressão. E mostrando que também existe uma hierarquia entre arcanjo e anjos. Existe um poder que está, é uma hierarquia e ordem que existe sobre eles. Tá bom? Agora nós vamos, então, meus irmãos, observar um aspecto interessante. Nomes de anjos específicos. Só 2 anjos são denominados especificamente na Bíblia. Primeiro é quem? É Miguel, é mencionado em Judas, verso 9, e Apocalipse, também 12. Além de Daniel 10, onde Miguel é chamado o primeiro dos príncipes, e nós encontramos outro, que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é mencionado em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, como mensageiro que vem de Deus para falar ao profeta. Daniel também se identifica como mensageiro de Deus a Zacarias, a Maria, e Lucas, quando o anjo responde a Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, o verso 19, o anjo que foi a Zacarias, ele diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Depois nós lemos em Lucas, capítulo 1, quando ele diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Então nós encontramos na Bíblia dois anjos tinham nome, que era então Miguel e Gabriel. Interessante, né? Muitas pessoas têm esse nome, né? E esse nome expressa o nome de 2 anjos valorosos que serviam a Deus. Então essa função especial desses anjos. Em 6º lugar, nós ainda temos tempo? Tem. Em 6º lugar, um só lugar de cada vez. As Escrituras muitas vezes retratam anjos deslocando de um lugar para outro, como o versículo é mencionado, em que Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade de Nazaré. Isso torna evidente que quando o anjo aparece a Daniel, ele afirma o quê? Olha o que diz Daniel, capítulo 10, o verso 12 a 14. Por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim fazer-te estender o que há de suceder ao povo nos últimos dias. Esse príncipe da Pérsia, na verdade, ele está personificado aí na pessoa do diabo, né? Então, esse anjo Miguel veio realizar essa missão. A ideia de um anjo que pode estar no lugar por vez é compatível pelos fatos deles serem criados. Ao contrário de Deus, que é onipresente, os anjos são criaturas finitas, portanto, limitadas a um lugar por vez, como tudo que Deus criou. Então, os anjos não são onipresentes. O anjo está em todos os lugares. Não. Cada anjo está em um lugar. Ele não é como Deus. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus é infinitamente maior, superior do que qualquer anjo. Os anjos são criaturas infinitos e eles não podem estar em todos os lugares. Então, portanto, os anjos eles têm limitações, tá? Eles não são onipresentes. Se eles estão lá se o anjo Miguel estava lá conversando com Maria, ele não estava em outro lugar a não ser naquele lugar. Então ele não tem esse poder de estar aqui, de estar ali. Não, é uma pessoa, é uma pessoa só e ele não é onipresente. Outra pergunta que surge, que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, é: quantos anjos existem? Quantos anjos existem? Embora as Escrituras não nos dê os números dos anjos que Deus criou,
é aparentemente um grande número. Lemos que Deus, no Monte Sinai, ele nos fala que veio da miríade dos santos, à sua direita havia com eles o fogo da lei. Também sabemos que os carros, a Lúcia lê aí, é Salmo 68, o verso 17. Marca aí na sua Bíblia, esse texto é muito bonito. Salmo 68, o verso 17, você liga o seu microfone. 68, o verso 17, tem uma lição bonita a respeito dos anjos. Salmo 68, 17. Os carros de Deus são 20.000. Sim, milhares de milhares. Tem mais? Olha. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Então, esses carros de Deus são 20.000 e sim milhares de milhares, aí está falando de anjos, que eles são milhares de milhares, né? Quando adoramos e nos achamos na presença de Deus, o que diz Hebreus 12, 22? Lê aí. Hebreus 12, 22 vai nos mostrar o quê? Que quando nós estamos adorando a Deus, nos achamos na presença de Deus, o que há presente também? Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Então, nessa universal assembleia, diz o quê? Há incontáveis hostes dos anjos. Então, os anjos são incontáveis. Então, existem milhões e milhões de anjos. Aqui está esse texto de Hebreus, está nos dizendo que eles são incontáveis. O seu número é ainda mais assombrosamente enfatizado em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, que declara João: vi e ouvi uma tá ligado? Vi e ouvi uma voz de anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, e cujo número era de milhões e milhares de milhares. Essa expressão indica que o número de anjos são incrivelmente grande do ponto de vista humano. Uma congregação de inumeráveis seres angélicos servindo e louvando a Deus. Então, é interessante esse texto que nos fala dessa realidade, a quantidade. Não existe o número, mas o que ele está dizendo é que existe milhões e milhões, milhares de milhares. E eles estão a serviço do povo de Deus, né? Então, nós vamos só fazer mais uma pergunta aqui do texto que nós estamos estudando, e é uma pergunta que nós vamos finalizar com ela. As pessoas têm anjos individuais, anjos da guarda individuais? As Escrituras claramente nos dizem que Deus envia anjos para nos proteger. Aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas algumas pessoas foram além dessa ideia da proteção geral e perguntam se Deus não concede um anjo da guarda para cada pessoa no mundo, ou pelo menos para cada cristão. O fundamento dessa ideia, eles se baseiam nas palavras de Jesus sobre as criancinhas. Leia aí, Mateus 18, o verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então, o versículo que Jesus está dizendo às criancinhas, ele diz, os seus anjos, o texto é claro, os seus anjos nos céus vê incessantemente a face de meu Pai celestial. Mateus 18, 10. O texto que a Lúcia acabou de ler. Porém, nosso Senhor talvez
simplesmente quisesse... Hã? O nosso Senhor talvez tenha acesso direto, o nosso Senhor talvez tenha simplesmente quiser dizer que os anjos estão incumbidos de proteger as criancinhas que têm acesso direto à presença de Deus. Para fazer uma analogia esportiva, os anjos usam a tática de marcação por zona, em vez de marcação homem a homem. Entendeu? Quando os discípulos dizem, lá em Atos capítulo 12, o verso 15, que o anjo de Pedro, quem deve estar batendo a porta? Isso implica necessariamente uma crença de um anjo de guarda individual. Quem sabe o anjo tivesse guardado ou protegido Pedro apenas naquele momento específico. Não parece haver, portanto, um fundamento convincente da ideia de anjos de guarda individuais no texto das Sagradas Escrituras. Mas o que nós temos é o quê? Deus conhece, Deus é soberano, Ele sabe o que está acontecendo na minha vida e, se for necessário naquele momento, Deus enviar um anjo para me proteger e me salvar, Ele manda um anjo, depois manda outro. Eu acho que não existe um anjo específico. Não, ele talvez pode mandar um anjo diferente de outro em serviço diferente para nos proteger e nos socorrer e nos assistir em determinados momentos, né? Então, eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje com essa palavra. E eu vou agora, meus irmãos, então voltar aqui e eu vou ativar o microfone de todos, e se alguém também quiser fazer alguma pergunta, ative o seu microfone aí, e nós vamos agora ter um momento de perguntas. Se das perguntas que surgirem for na próxima aula, a gente fala que vai estudar depois. Se for alguma pergunta que eu dou conta de responder, eu respondo. Se não, o reverendo Gênio responde. Pastor. Pode falar, Lívia. Atos que você falou agora, capítulo qual, hein? É que eu queria anotar, mas eu não consegui. Eu já esqueci rápido. Estou lembrado. Deixa eu anotar. É Atos 12, 15. Gênesis, você quer dar uma palavra sobre um resumo aí do que você pensa sobre os anjos? Baseado no que nós falamos hoje? A palavra está com você. Não, essa sua palavra foi muito esclarecedora. Então, eu acho que não há necessidade. Os textos foram ditos e os irmãos e as irmãs conferindo na Bíblia, depois com Agar, eu acho que fica muito bem esclarecido e firmado a cada um. Valeu! Tá ótimo. Só então, esclarecendo o que o Gênio está falando, nós vamos estudar se os anjos casam, o poder dos anjos, até quando o anjo tem poder, quem que é o anjo do Senhor. Na Bíblia a gente encontra lá uma expressão, o anjo do Senhor, tudo em maiúscula. O que significa? Quem é esse anjo? Nós vamos estudar e vamos ver que esse anjo é Jesus. Então, quando os anjos foram criados e qual o papel dos anjos nos desígnios de Deus? Qual que é a função deles? O trabalho que eles fazem? E nós vamos ter, então, tem várias coisas do serviço dos anjos. Hoje, praticamente, nós vimos uma explicação do que os anjos são. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos, então, continuar o nosso estudo. Mas as perguntas estão em aberto. Quem quer perguntar? Tem uma pergunta? Se não... A dona Maria Gonzaga tem. Eu. Pode fazer, minha irmã. Pastor, está ouvindo? Estou ouvindo. Isso quer dizer que quando a gente vai fazer a oração, a gente pode pedir a Deus um anjo para proteção? Não, eu acho que a oração... Uma coisa importante na relação nossa com os anjos,
nós não adoramos a anjos. Certo. Certa vez, nem oramos a eles. Nós não oramos a um anjo, né? Nem adoramos a anjo. Certa vez, João estava recebendo a revelação do Apocalipse e ele ficou tão impressionado, tão encantado com a Nova Jerusalém, que ele dobrou o seu joelho diante do anjo que estava mostrando para ele. Jesus havia mandado aquele anjo para abrir o céu e ele ver. E quando ele fez isso, ajoelhou, o anjo diz assim: ó, eu sou servo seu. Eu sou servo seu, eu vim aqui para te servir. Adora a Deus. Então, quando a gente vai orar, a gente pede a Deus, e Deus é quem vai mandar. Se é Ele mesmo que vai vir com a sua presença, Ele é onipresente, né? Se Ele vai mandar um anjo, aí é a função de Deus. Agora, oração, ó Deus, manda o anjo. Eu acho que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Muitas vezes a gente ora assim, ó Deus, me proteja, manda os seus anjos, que estejam ao meu lado. Eu acho que toda oração nós podemos fazer. Agora, se Deus vai mandar ou não, é a decisão dele. Deus é quem, soberanamente, ele é quem vai fazer. Eu falei, não, você que vai resolver só. É como o anjo que foi ajudar Pedro, Deus havia ordenado, ó, você vai lá e tira da prisão, passa o portão, na hora que passar o portão, você vem embora. Tanto que o anjo ele saiu lá, abriu o portão automaticamente, eles entraram numa rua lá, e o anjo falou assim, Pedro, a minha missão acabou. Daqui para frente é você. Ele podia, não, Senhor, manda esse anjo levar até na casa lá. Levar até na casa. Mas aí ele fez o seu papel sozinho. Foi dali, daquela rua até a casa onde os irmãos estavam orando, era a função dele. Tanto que ele chegou lá, ficou batendo na porta, a mulher foi lá atender a criada, né? E ela ficou tão encantada com Pedro estava lá, que nem abriu a porta. Foi lá avisar, ó, Pedro está aí. Falei, você está ficando doida. Mas então é um fato que aconteceu lá em Atos. Então a gente ora, mas Deus é que vai responder da maneira soberana que ele acha que se ele deve mandar ou não. Aí é a função dele. E se ele mandar, nós nem vamos ver. Ele pode mandar e você nem vai ver, porque eles são espírito. Ele pode estar nos ajudando e nós nem estamos vendo a sua presença, né? Agora, Deus está conosco constante. Ele está, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Alguém tem mais uma pergunta? Pode fazer, minha irmã. Pode fazer. Eu tenho. O senhor poderia esclarecer mais a história sobre o Lúcifer? Tá, essa Ele vai era ser um anjo, não era? Essa vai ser uma da parte dos nossos estudos. Lá na frente nós vamos estudar, porque nós vamos ver daqui a pouco anjos fiéis e anjos caídos. E dentro do anjo caído está Lúcifer. Lúcifer era um anjo do Senhor. Ele tem tanto poder que a palavra de Deus diz que ele pode se transformar em um anjo de luz. Mas ele caiu e arrastou uma terça parte dos céus, dos anjos, né? Então vários anjos seguiram. Então aí compõe os anjos, o Satanás e o seu exército, os principados e potestades, né? Compõem a Satanás e o seu exército. Então existe também anjos bons, que são os anjos que estão a serviço de Deus, e anjos maus, que estão a serviço do diabo. Então, ele também era um anjo criado por Deus. E ele caiu porque ele queria ser como Deus. Toda origem do pecado, ele começa no orgulho. Eu quero ser como isso, eu quero ser aquilo, ele queria ser como Deus. E o homem também caiu de que forma? Se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E o homem, então, caiu. Então, em suma, né, nós vamos, nas próximas aulas, estudar um aspecto do nosso estudo, sobre Lúcifer e os anjos caídos, né, os anjos maus. Mas eles estão
ele já foi um anjo bom, um anjo que caiu e pecou e foi expulso dos céus. Tanto que no livro lá de Judas, né, nos trata dessa questão da luta que eles tiveram. Tá? Também Isaías nos fala, né? E nós vamos depois, então, com mais tempo, explicar isso. Mas isso está no estudo, meu irmão, tá? Ok. Pastor, Mais alguém? pastor, Pode falar, Maria. eu cresci, eu aprendi que quando tem pessoas que estão perto da gente, que sempre nos fazem o bem, são anjos em forma humana que Deus manda para cuidar da gente. Então, o que a gente estudou hoje não é verdade. Não, pode ser que Deus mande. Deus pode mandar quem? Ele mesmo, a presença dele nos protege, nos abençoa, nos ajuda a passar pela dor, nos ajuda a passar pelos problemas. A presença dele, porque ele está presente em todo lugar. Mesmo que o anjo esteja comigo, Deus está presente. Aí Deus pode mandar um anjo, mas como também ele pode mandar uma pessoa. Você tá sozinho, enfrentando a luta. Aí Deus desperta você vai lá ajudar aquela pessoa. E você vai lá ajudar, você está sendo o quê? A gente põe entre aspas, né? Você está sendo um anjo. Não, você está sendo um enviado de Deus. Um enviado de Deus para ajudar aquela pessoa. E Deus, muitas vezes, ele motiva. Eu lembro quando meu irmão faleceu, o Esdras, ele faleceu 7 horas da manhã. E quando era meia-noite, eu estava dormindo. Aí eu acordei. E falei assim, Lúcia, eu estou indo para Goiânia. Ela falou assim, como é que você vai? O que você vai fazer em Goiânia agora? Não, amanhã cedo a gente vai. Eu falei, não, eu vou agora. E nada me fez segurar aqui. Ela falou, então eu vou com você para você não viajar sozinho. Aí eu saí daqui meia-noite, cheguei lá, era 3 horas da manhã no hospital. E aí eu fiquei com o meu irmão até conseguir entrar, né, tudo, estacionar, tudo, das 4 até as 7. Foi a hora que ele morreu. E nesse instante eu fiquei, a esposa dele, a Helena, né, e as filhas também estavam presentes, e minha esposa também depois entrou, e eu fiquei cantando e louvando a Deus com ele, e ele foi enfraquecendo até que faleceu. Eu creio que quem me viu naquele dia, lá foi Deus. Porque eu, para acordar meia-noite e sair daqui para ver, ele não estava falando assim, olha, vai morrer. Não, ele está doente, ele internou. E aí ele me despertou ir lá. Então eu creio assim, que Deus pode usar você na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós denominamos um anjo, né? Um anjo é alguém que vai servir, alguém proteger, abençoar. Então é uma expressão humana, mas Deus usa você, usa cada um de nós para abençoar, proteger, consolar, estar ao lado dos nossos irmãos quando eles necessitam. Então Deus usa a presença dele, usa os anjos, usa a igreja, usa você, a cada um de nós. Deus pode mandar, sim, pessoas que não sejam anjos, mas que sejam humanos para ajudar. Quantas vezes você já ajudou alguém, né? Deus te mandou. Você nem percebeu que foi ele que mandou, mas Deus move o nosso coração para ajudar as pessoas. Quando você faz o bem a alguém, é Deus que está fazendo isso. Tudo que nós fazemos é uma ação do Espírito de Deus em nós. Tanto que os frutos do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós exercemos esses frutos, quem está produzindo isso em nós é Deus. E, portanto, somos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, sim. O que você aprendeu não está errado. Talvez a expressão anjos, né? Deus usa anjos e também usa você, usa seres humanos, usa irmãos em Cristo para nos confortar e nos ajudar. Deus usa até pessoas que não são crentes. Quando um testemunho aqui pessoal, quando a minha filha separou, o marido dela deixou ela, e eu fui para os Estados Unidos, aí aquele dia eu estava tão angustiado que a minha filha estava fazendo uma terapia por causa dos problemas, né, que ela estava enfrentando. E um dia ela viu minha angústia e falou, não, você vai comigo hoje. E aí eu cheguei lá, vamos lá. Perguntei assim, essa psicóloga, ela é crente? Ela falou, não, não é não.
mas ela vai conversar com você. Aí eu cheguei lá e comecei a conversar com ela, até chorei diante dela, né? E aí de repente aquela mulher falou assim para mim: "Pô, mas na sua fé que você está falando aí, eu conheço uma palavra muito grande, muito forte na sua. Eu não tenho a mesma fé sua, mas na sua fé existe uma palavra que talvez essa palavra possa te ajudar. É a palavra graça." Aí eu até assustei. Pô, mas como é que essa mulher que não é crente está me falando da graça que pode me ajudar? Aí eu fiquei tão impressionado com essa palavra dela que eu saí de lá e fui depois eu fui numa livraria, comprei aquele livro do Felipe Yancey, que é Maravilhosa Graça, e mandei de presente para ela, agradecendo, porque ela fez me lembrar, foi, ó, você não precisa mais nada do que a graça de Deus. E uma mulher não crente, uma psicóloga que falou, não tem a mesma fé sua. Então Deus manda Ele mesmo vem anjos, seja querubins, serafins, seja os anjos, chamam irmãos nossos da fé que estão ao nosso lado e chamam também pessoas que não são crentes, não é verdade? Quando você opera e quem te fez uma cirurgia não é um médico cristão e você opera e você é recuperado, foi um anjo de Deus que Deus mandou, um enviado do Senhor para te proteger. Deus usa a sua profissão para abençoar a outros e você é instrumento de Deus. Entendeu, irmã? Eu sei que está meio tarde, mas eu vou falar uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Quando meu pai faleceu, todo mundo conheceu meu pai. Minha mãe estava sozinha com ele. Minha mãe gostava muito desse estudo de anjos. E meu pai era fortão, né? E minha mãe não dava conta de pegar ele e botar no carro e dirigir e levar para o hospital. Então, ela ficou assim, ela é muito crente, muito fervorosa, e então apareceu, ela chamou o taxista era amigo dela, entrou, e entrou também uma outra pessoa, que ela não sabia quem era, não conhecia, uma pessoa de terno, ela até descreveu essa pessoa. Era um homem com terno, alinhado, a altura mediana, ela descreveu. E com muita força, e pegou meu pai junto com o taxista e colocaram dentro do carro do taxista. E ela então se virou para agradecer aquela pessoa, né, que tinha ajudado. Falou: "Nossa, seu João", o taxista, "se não fosse o senhor e esse senhor aqui, a gente não tinha dado conta de colocar o Lucas dentro do carro." E ela não viu mais a pessoa. Então, a vida toda, ela crê no coração dela, ela cria, porque ela também já foi para o céu, e aquela pessoa foi um anjo que Deus enviou, porque necessitava, naquele momento de angústia, de grande dor, de alguém para colocar o corpo do meu pai no carro. Então, nós, desde então, cremos que Deus se manifestou enviando um anjo. Então, eu creio no meu coração que quando Deus decide, quando Ele se manifesta de várias maneiras e que Ele também se manifesta desta maneira. Isso me traz muita paz. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Andréia? Está com a mão levantada, a Andréia e também a Selma. Pastor, A Andréia fala primeiro, depois da Selma. E quando isso acontece, por exemplo, que Deus usa alguém, uma pessoa, para nos ajudar, às vezes a gente fala assim, você foi um anjo que Deus enviou. É errado falar isso? Que às vezes a gente está num momento de aflição, que nesses exemplos que vocês citaram aí de doenças, eu lembro muito da Laura, que quando a Laura foi para Goiânia também, que a gente era muito... não conhecia Goiânia, não tinha... assim, aprendeu muito lá.
E por várias vezes, várias pessoas nos auxiliou de alguma forma lá dentro da cidade, dentro do hospital, aqui também, né? Então, assim, foram várias pessoas que tinha momento que você falava assim, não tem saída mais. E, de repente, chegava uma pessoa com a saída, com a palavra amiga, e, às vezes, na hora do agradecimento, falava, você foi um anjo que o Senhor enviou. É errado falar isso? Eu creio que não é assim. Essa é uma expressão dita popular, né? A gente fala assim, foi um anjo que enviou. Não é errado você falar isso. Mas, na verdade, Deus mandou pessoas, seres humanos, né? Mas Deus, não é errado você falar, você foi um anjo, porque anjo também significa aquele que é enviado, né? Deus envia os anjos a serviço do povo dele. Então, Deus somente está te vendo, você fala, o anjo que Deus mandou. Então, é uma expressão carinhosa que a gente usa para expressar pessoas nos nossos momentos de luta que estão nos ajudando. Não vejo que existe um problema você, de forma carinhosa, chamar, você foi um anjo. Acho que essa expressão não é até dizendo que a pessoa veio do céu. Não, é uma expressão carinhosa que as pessoas usam para agradecer alguém. Tá, André? Acho que não tem problema, mas Deus mandou, nesse caso, pessoas, né? Selma, finalizando com a Selma, depois... Quer fazer a pergunta? Pode fazer, menino. O anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Porque muita gente falou, eu tenho um anjo da guarda que anda comigo. Não, nós falamos disso. Anjo da guarda? Pode ser qualquer anjo que Deus mandar. Tem hora que... Pode ser que tem hora tem anjo, pode ser que tem hora que não tem. O anjo está a serviço de Deus. O anjo da guarda nosso, quem está constantemente conosco 24 horas, é Deus. Ele prometeu. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas há coisas que Deus manda anjos fazerem. Eles estão a serviço de Deus. Mas não existe assim, o que nós chegamos à conclusão é que tem serviço para nós que é um anjo e tem serviço que é outro. Então ele manda aquele que é próprio para a situação em que nós estamos vivendo. O anjo da guarda, essa é uma expressão também popular, né, no meio das religiões, para expressar que os anjos estão a serviço dos homens, né? Nós vimos isso, foi talvez a última pergunta, né? Que o anjo que veio ajudar Pedro, o anjo que está ajudando as crianças, o anjo que vem ajudar o seu povo, né? Não existe, eu creio, pelos os relatos bíblicos, não existe um anjo específico para cada pessoa, mas os anjos estão a serviço da Igreja do Senhor Jesus, tá? Reverendo Dós, Pode falar, né, reverendo? me permita só dizer, essa cultura de anjos da guarda, aquele quadro que muitas famílias têm em casa, né, de uma criança na beira de um precipício e de um anjo ali segurando ou protegendo aquela criança, é uma ideia que a gente herdou do catolicismo, né? Porque eles é que creem no anjo da guarda pessoal particular, as rezas dele. Então, a gente ainda traz esse costume dos antigos e a gente, às vezes, introduz ou quer introduzir dentro da nossa fé reformada, né? Cristã e bíblica. É verdade. Por isso que eu acho que não existe um anjo da guarda. Existem os anjos. E Deus manda baseado naquilo que eu estou precisando. Nessa hora, esse anjo que semana passada te serviu, não é o anjo para hoje. Quem vai é outro. É dessa forma que eu creio que as Escrituras ensinam. Tá bom? Já me falaram que o anjo da guarda, já li também, que o anjo da guarda é o anjo caído. Não é o anjo do bem. Não. Assim? Não, o que o reverendo Gêner falou também, eu creio que essa figura, o anjo da guarda, é uma figura mais católica. Porque o anjo caído, ele vem só para fazer mal. O anjo bom, ele vem para servir a Deus. O anjo mau serve a Satanás. E o anjo bom
serve a Deus. Tá? Amém. Então, vamos encerrar? Ou mais alguma pergunta? Nós vamos tirar um retrato, aproveitar a presença do reverendo Gênio aqui conosco. Vou qualquer dia convidar ele para participar da nossa live, né, num culto. Eu já falei na igreja dele. Deixa eu tirar uma foto aqui, meus irmãos. Olha aí. Todo mundo sorrindo. Aê! Aí, ficou ótimo. Deixa eu pôr aqui agora com a tela cheia. Agora fica melhor ainda. Sorriso! Aí, então, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de saber, antes de encerrar, agradecer a presença também da Gláucia. Como é que está sua mãe, Gláucia? Deixa eu ativar. Está ouvindo, Fofo? Ativa o seu microfone. Eu ativei, estou ativado. Ah, tá. Estou ouvindo agora. Não estou escutando. Não estou escutando. Ah, tá. Manda um abração para ela. Deus abençoe. E agora eu vou dar a oportunidade para os irmãos se cumprimentarem um ao outro. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo. Próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre os anjos, tá? Deus abençoe. Obrigado, reverendo Gênio, pela presença. Pela presença de todos os irmãos. Aqui cumprimenta a Luzinha, né? A Luzia Leopoldina. Um beijo. Maria, a Rubiana, o Leonardo, a Liadna, representando o Pão da Vida. A Cleiciane, a Elise. A Elise, o seu Leonardo. Maria lá do Rio. Andréia. São Simão, que Deus abençoe a todos. Andréia. Amém. A Denise. Elise, Elise, tudo bom? Deus abençoe vocês. Então, deixa eu bater outra foto aqui, que a Elise apareceu. Gabriel. Oi, Gabriel. Aí, a foto para todas. Então, tá, muito obrigado, meus irmãos. Tá? Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Dorme todos com Deus. Amanhã é Quem tiver um sexta-feira. pedido, mande lá. É sexta-feira. É sexta-feira, Luzinha. É verdade. Eu vou assistir amanhã. Amém. Tá, um beijo. Então, um abraço a todos. Tchau, dona Luzinha Leopoldina.